Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e aqui neste vídeo eu quero conversar com vocês a respeito da proposta que acaba de ser enviada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça para o Congresso Nacional, com o propósito de, no Congresso Nacional, ser disciplinada, ou de ser disciplinado, melhor dizendo, o procedimento da relevância da questão federal infraconstitucional para o recurso especial. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela a notícia que está ali na página do Superior Tribunal de Justiça. A notícia foi veiculada, não é? E assim que veiculada, ficou todo mundo assim aguardando eu pelo menos fiquei aguardando uma divulgação oficial da proposta, né, que foi endereçada pelos ministros, né, pelo pessoal do STJ ao Congresso Nacional. Ontem, eu estou aqui hoje no dia 7 de dezembro, é que circulou, digamos assim, essa proposta, né, o teor da proposta que foi enviada ao Congresso Nacional. Nesta data de hoje, que estou aqui gravando o vídeo com vocês, o projeto de lei ainda não começou a tramitar no Congresso Nacional. Então a gente aguarda que lá no Senado Federal, haja indicação de alguém, de algum senador para figurar, né, para trabalhar como relator da proposta. A gente não sabe ainda se haverá alguma tramitação ao longo deste ano. Creio que não, porque já estamos aí no final do ano, né? Muito provavelmente as coisas devem andar no ano que vem, no ano de 2023, mas, né, também, muito provavelmente, esta proposta será o ponto de partida para todas as discussões que ocorrerão em torno da regulamentação do procedimento, né, e outras questões relacionadas à relevância da questão federal para o recurso especial. Eu achei oportuno a gente dialogar a respeito disso, porque é um tema de muito interesse, não apenas para os estudiosos da matéria, não é? Aqueles que se dedicam ao estudo da atuação dos tribunais superiores, da função dos tribunais superiores, mas também tem altíssima repercussão prática. E me parece bastante importante que estudantes de graduação, de pós-graduação, e assim também quem atua na advocacia e, evidentemente, também quem atua na magistratura, porque isso vai afetar o Brasil inteiro, né? Todo mundo que atua, todo mundo que tem alguma atuação no âmbito jurisdicional no Brasil inteiro também vai ser atingido por essa matéria, não é? Veja, eu gravei há poucas semanas um outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, quando ele for ao ar, o link, né, para o meu canal do YouTube, onde está este vídeo, comentando a emenda constitucional 125, emenda constitucional 125 de 2002. Né? Eu vou colocar aqui o texto para vocês, que foi adicionado pela emenda constitucional 125 de 2002. A emenda constitucional 125 de 2002, para aquilo que mais nos interessa, ela adicionou, né, os parágrafos 2º e 3º, parágrafo 2º e 3º, ao artigo 105 da Constituição Federal. O artigo 105, parágrafo 2º, estabelece situações mais gerais, vamos dizer assim, né? Não estabelece quais as situações em que, de acordo com a Constituição, haverá a relevância da questão federal. Diz claramente que a lei vai disciplinar essa matéria, tá certo? E o parágrafo 3º trata de situações em que, de acordo com a Constituição Federal, haverá relevância, né? São temas que, de acordo, ou situações em que, de acordo com a Constituição, haverá relevância da questão federal. Ponto interessante é que o inciso 6º deste parágrafo 3º prevê que a lei poderá contemplar outras situações, além dessas aqui referidas, né? Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações que podem gerar inelegibilidade. Então, em razão da matéria, à luz da Constituição, essas demandas, as decisões oriundas dessas ações já têm relevância,
Assim também ações cujo valor ultrapassa 500 salários mínimos, né? Então o critério aqui foi o valor envolvido na causa, e hipóteses em que a decisão recorrida contraria a jurisprudência do STJ. Isso daqui, aliás, é uma crítica que eu tenho feito, né? Muita gente tem chamado isso aqui de presunção de relevância, eu discordo dessa expressão, porque quando nós falamos em presunção, nós automaticamente já atraímos aquela ideia de que as presunções podem ser derrubadas, né? Eu posso, digamos assim, dizer que é uma presunção relativa, e eu poderia, eventualmente, seja na lei, na legislação infraconstitucional, seja na jurisprudência ou em regimentos, restringir o que está aqui nesses incisos. Não concordo com esse modo de pensar. É algo que, no entanto, certamente vai gerar polêmica. Eu já vi, né, alguns autores defendendo o contrário disso. E por que eu estou começando aqui pelo texto constitucional, né? Porque o parágrafo 3º, inciso 6º do artigo 105, ele diz que a lei poderá prever outras situações em que nós poderemos considerar haver relevância da questão federal. No entanto, pessoal, a proposta que foi aqui enviada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Congresso Nacional, e aqui eu já começo a análise do texto, não é? Que é o que nos interessa neste momento aqui, a proposta que foi enviada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça ao Congresso Nacional, não disciplina, essa proposta não disciplina o parágrafo 3º, mas apenas o parágrafo 2º do artigo 105. Vocês se lembram, eu acabei de colocar ali, o parágrafo 2º do artigo 105 é aquele que dispõe, né, que haverá relevância nos casos, nos termos da lei, né, mas o inciso 6º do parágrafo 3º trata de hipóteses previstas em lei. Então, o artigo 105, parágrafo 2º, ou melhor dizendo, o parágrafo 2º do artigo 105 é que, pelo menos nesse primeiro momento, é objeto da atenção aqui do pessoal, dos ministros, dos assessores, enfim, todo mundo lá do Superior Tribunal de Justiça que atuou na confecção desta proposta aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer uma análise. Neste momento, pessoal, eu quero fazer uma análise preliminar com vocês, não vai ser uma análise aprofundada, mesmo porque, como se trata ainda de uma proposta que não significa ainda o projeto inicial, né, de lei, a gente vai ter que verificar o que disso aqui vai ser convertido em projeto de lei no Senado Federal, porque, de repente, o senador que for indicado para ser relator, ele não usa tudo isso daqui, ele pode, eventualmente, até se valer de outras sugestões, de juristas, de sugestões de outras entidades, e estabelecer ou apresentar um projeto seu. Mas me parece que, eu pelo menos tenho a impressão de que a base desse futuro projeto de lei deve ser essa sugestão aqui do Superior Tribunal de Justiça mesmo. Então, o objeto aqui é justamente inserir dispositivos, né, à Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, e altera também, né, o Código de Processo Civil para regulamentar o parágrafo 2º. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né, não é finalidade aqui dessa proposta tratar ali da hipótese do inciso 6º, né? Outras propostas, a gente teve acesso a outras propostas ao longo aí dessas semanas, né, que foram discutidas ali no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e algumas delas previam, por exemplo, que haveria relevância da questão federal em ações coletivas, né, decisões oriundas de ações coletivas, como ação civil pública, por exemplo, né, dentre outras situações que foram discutidas, mas isso acabou saindo dessa proposta, pelo menos dessa proposta que a gente está analisando aqui. E eu já coloco aqui para vocês uma consideração inicial, que eu achei essa proposta, pessoal, relativamente conservadora. Não é uma crítica aqui, tá? É apenas uma observação acerca do conteúdo dessa proposta. Ela é uma proposta frugal, bastante econômica, né? Os juristas que integram o Superior Tribunal de Justiça, que trabalham no Superior Tribunal de Justiça e confeccionaram essa proposta, eles talvez não quiseram, não tenham querido polemizar, talvez não tenham querido, estamos aqui em época de Copa do Mundo, né, entrar em bola dividida, assuntos muito polêmicos, muito controversos. Eles fizeram, digamos assim, o básico. E a impressão que eu tenho é que, sob o ponto de vista político, talvez eles, estrategicamente, eles estejam agindo de uma maneira correta. Por quê? Porque se a proposta cuidar de assuntos mais, digamos assim, triviais, só aquilo que há de mais básico, né, há a chance, suponho eu,
de que o projeto de lei tramite mais rapidamente no Congresso Nacional, seja aprovado mais rapidamente no Congresso Nacional, e com isso, né, a gente vai verificar esse requisito sendo exigido também mais rapidamente, né, também, aí ao longo do ano de 2023, talvez, quem sabe, a depender da agilidade do Congresso Nacional, quem sabe até no primeiro semestre de 2023. Bom, então, no primeiro momento, vocês vão perceber que a proposta, ela adiciona dispositivos, né, altera dispositivos do Código de Processo Civil, né, no primeiro momento adiciona esse artigo, que é o artigo 1035-A no Código de Processo Civil, que corresponde, grosso modo, a aquilo que no Código de Processo Civil de 2015, já em vigor, está no artigo 1035. Né? O artigo 1035 do Código em vigor, ele trata, eu vou colocar aqui na tela para vocês também, apenas para que a gente tenha uma visão mais completa disso aqui. Vejam, estou colocando aqui na tela o Código em vigor, artigo 1035. Né? Então, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1035, trata da repercussão geral da questão constitucional, né? Dizendo que o Supremo, né, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Agora, um ponto já interessante aqui, pessoal, e aqui uma primeira crítica que eu tenho à proposta, tá? Porque o artigo 1035, parágrafo 1º, define a repercussão geral nos seguintes termos. Vejam, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja, faz muito sentido a lei, ao disciplinar a repercussão geral, falar em casos que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Por quê? Porque estamos falando de repercussão geral. A expressão repercussão geral já nos chama a atenção para o fato de que nós não estamos ali diante de algo que seja de interesse apenas das partes. E por isso, então, que faz todo sentido o legislador mencionar, né, que a questão tem que ultrapassar o interesse subjetivo do processo. Né? Repercussão geral, então, a própria expressão já chama a atenção para o fato de que não pode ser algo de interesse apenas dos litigantes que estão ali no processo. Por que eu estou falando isso? Porque, vejam, quando nós tratamos da relevância, eu vou voltar aqui ao parágrafo 2º da Constituição Federal, e assim também o parágrafo 3º, né? A Constituição trata da relevância da questão de direito federal infraconstitucional. Veja, relevância não é repercussão geral. Se vocês consultarem aí os dicionários, os léxicos, né, acerca do sentido dessas expressões, quando eu falo de repercussão geral, automaticamente eu já penso em algo que interessa a mais alguém que não está ali. Né, a coletividade, a toda a sociedade, a todo um grupo, enfim, mas não é apenas aqueles que estão ali no processo. Agora, a relevância, pessoal, a questão pode ser relevante em si mesmo. Né? A relevância, a rigor, não precisa necessariamente exigir que a questão tenha sido, ou seja uma questão de interesse universal, coletivo, ou coisa parecida, né, de toda a sociedade, e assim por diante. Para comprovar isso, o parágrafo 3º da Constituição Federal, né, que também foi adicionado pela Emenda Constitucional 125, trata ali de situações individuais. Então, por exemplo, ações cujo valor ultrapassa 500 salários mínimos. Ora, vamos colocar aqui em torno, hoje seria ali aproximadamente 600 mil reais, né? Veja, esse valor pode ser importante e significativo para as partes envolvidas no processo, mas eu que não estou litigando ali naquela ação, para mim isso não tem a menor importância, não é assim? Então, 500 mil reais pode ser importante para o réu e para o autor, para o exequente e para o executado, mas para quem não é parte não tem importância. Então, qual a repercussão geral da questão discutida em ações cujo valor da causa ultrapassa 500 salários mínimos? Nada, nenhuma repercussão geral. Né? Assim também, por exemplo, né, ações de improbidade administrativa. Ora, ação de improbidade administrativa pode interessar para o réu na ação de improbidade administrativa, mas para aqueles que não estão litigando, isso não tem importância, né? Então, nesses casos aqui dos incisos, né, não em todos, mas nesses casos aqui dos incisos, eventualmente a gente pode dizer que a questão é relevante em si mesmo, em si mesma, mas não tem repercussão geral. Por isso que não faz muito sentido, a meu ver, e agora aqui eu vou voltar ao texto da proposta, não faz muito sentido aqui, a meu ver, né,
quando o artigo 1035 do Código de Processo Civil, né, fala também dessa hipótese, vejam. Aqui, no parágrafo 1º, né, artigo, perdão, não 1035, 1035-A da proposta, tá certo? É um dispositivo que viria a ser inserido no Código de Processo Civil de acordo com a proposta. Está escrito ali, não é? A deliberação disposta no caput desse artigo considerará a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, percebam, pessoal, que aqui a proposta aproxima a relevância da questão federal infraconstitucional da repercussão geral da questão federal constitucional. Então, a meu ver, há uma redução aqui daquilo que está na Constituição. Né? Talvez, você pode dizer assim, poxa, Medina, mas essa crítica sua não faz muito sentido porque o legislador tem essa autorização, porque a própria Constituição estabelece que a lei vai tratar dessa matéria. Tá certo, é verdade, tá bom? Então, eu cedo, né? Aí, touché, teu argumento está correto, eu estou vencido nessa questão. No entanto, veja, não me parece, não é apropriado dizer que nós podemos equiparar a relevância da questão federal infraconstitucional, a questão federal infraconstitucional, com a repercussão geral da questão federal constitucional. São expressões diferentes, são sentidos diferentes, abrangências diferentes, e a própria Constituição, ali no parágrafo 3º, tratou de situações que interessam apenas para os litigantes, não interessa, não tem nada a ver com algo que ultrapassa o interesse subjetivo discutido no processo, tá bom? Então, o artigo 1035-A, básica e fundamentalmente, pessoal, ele vai tratar disso, né? Ele vai, digamos, espelhar o artigo 1035 do CPC, com algumas coisas adicionais, tá bom? Então, vejam, né? O parágrafo 2º fala que o recorrente haverá de demonstrar a existência da relevância, né, da questão. Deixa eu colocar aqui certinho para vocês. Tá. Então vamos colocar aqui novamente, que eu acho que caiu aqui o que a gente estava visualizando. Então, só para registrar e não perder aqui, né? Na verdade, o parágrafo 1º do artigo 1035-A estabelece, não é, que a relevância, né, vai ser considerada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Só colocar aqui para ficar na tela, que eu acho que caiu ali da tela agora há pouco, né? Mas prosseguindo, o parágrafo 2º estabelece que o recorrente vai demonstrar a existência da relevante, etc., né, para apreciação exclusiva do STJ, né? Isso aqui é um outro ponto que vai merecer nossa atenção mais para frente, em tópico específico e fundamentado. Isso aqui não tem no artigo 1035 do Código de Processo Civil em vigor em relação à repercussão geral da questão constitucional para o recurso extraordinário. Essa exigência de demonstração em tópico específico e fundamentado, tá certo? Mas o regimento interno do Supremo Tribunal Federal tem essa exigência. Então, isso aqui acaba valendo. A gente pode até criticar, né, o fato de ser previsto ali no regimento interno do Supremo e não no Código de Processo Civil, no que diz respeito à repercussão geral, realmente é algo que pode ser objeto de crítica, mas para aquilo que nos interessa, só isso daqui, né? Isso vai acabar valendo tanto para recurso extraordinário quanto para recurso especial. E notem também que, nos termos aqui do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo, não observada a forma referida no parágrafo 2º, o recurso será inadmitido. Aqui um ponto interessante, porque a existência, olha bem, da questão de direito federal infraconstitucional, se a questão ali veiculada tem ou não relevância, isso vai ser objeto de apreciação exclusiva do STJ. Agora, a forma exigida aqui no parágrafo 2º não diz respeito à existência necessariamente da relevância da questão federal. É o requisito que diz respeito à regularidade formal do recurso. Então, a não observância desse requisito, ou seja, tópico específico e fundamentado em que se alegue que aquela questão ali veiculada tem relevância. Se você não fizer seja preliminar, mas enfim, a lei não exige preliminar, mas tópico específico e fundamentado, né?
se você não fizer esse tópico específico e fundamentado, teu recurso especial poderá não ser admitido em razão da ausência de regularidade formal, não é por ausência de relevância da questão federal, né? E aqui, aquele ponto, não é que eu até já critiquei no começo, né? O texto aqui da proposta fala que se presume a relevância da questão de direito federal infraconstitucional nos casos do artigo 105, parágrafo 3º. Repito aqui que eu disse há pouco, né? Não me parece apropriado falar, neste caso aqui, em presunção, porque isso aqui pode transmitir a ideia de que se trata de uma presunção relativa. Isso não me parece apropriado. Um outro ponto que eu quero destacar aqui nesse primeiro momento, né? O parágrafo 6º do artigo 1035-A estabelece que o recurso especial não será conhecido, somente não será conhecido nos termos do caput pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Isso aqui é um outro ponto interessante. Por quê? Vejam, 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Porque durante várias propostas foram discutidas lá no Superior Tribunal de Justiça, e algumas delas já faziam referência a quais seriam esses órgãos, em que situações poderia ser a Corte Especial, ou a primeira, a segunda sessão, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, e não as turmas, né? Então, isso não está aqui referido, porque o texto da proposta aqui por nós analisada nesse momento, né, o texto da proposta aqui por nós analisada nesse momento, indica apenas que será o órgão competente para julgamento. Pessoalmente, pessoal, essa solução me agrada. Por quê? Porque a Constituição Federal, né, ela trata no artigo 96, né, artigo 96 da Constituição Federal, da competência privativa dos tribunais. Então, vamos colocar aqui só para vocês verem, vocês que estão aqui acompanhando conosco, o artigo 96 da Constituição, que fala da competência privativa dos tribunais. Então, compete privativamente, inciso 1º, aos tribunais, né? Daí ali, eleger seus órgãos, etc, etc. E agora, veja, o que vai me interessar? Que compete aos tribunais elaborar os seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais, ou seja, de acordo com o CPC, com a Constituição, etc. Mas, notem, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. Então, é competência privativa dos tribunais, em seus regimentos internos, dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos. Sob esse ponto de vista, eu poderia até, né, eventualmente, dizer que seria inconstitucional uma disposição no CPC, por exemplo, falando de qual órgão seria competente, né? Porque, de acordo com a Constituição, quem trata da competência interna dos órgãos dos tribunais são os próprios tribunais, né? São os próprios tribunais em seu regimento interno. Então, essa disposição aqui do parágrafo 6º do artigo 1035-A me agradou, tá bom? Né? Aqui o parágrafo 7º fala da possibilidade de suspensão, né, de todos os processos, quando reconhecida a repercussão, a relevância da questão federal. Aqui um outro ponto interessante, que eu ia deixar para falar mais no final, mas já me deu a luz aqui de falar agora, né? Vocês já devem ter notado, quando do estudo dos recursos extraordinário especial repetitivos, que quase nada se fala muito pouco pelo menos, né? Mas quase nada se fala de recurso extraordinário repetitivo. Por quê? Porque o procedimento da repercussão geral da questão constitucional no Supremo Tribunal Federal, digamos assim, absorve tudo aquilo que a gente poderia obter, né, em relação ao recurso extraordinário repetitivo. Ou seja, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, se suspende tudo, né? Claro que a depender da decisão ali do próprio Supremo, né? O que é que suspende, o que é que não suspende, em que medida suspende, né? Então não faz muito sentido lá no Supremo Tribunal Federal, a despeito de o Código de Processo Civil prever a técnica dos recursos extraordinários repetitivos, não faz muito sentido no Supremo Tribunal Federal se falar em recurso extraordinário repetitivo, porque a técnica da repercussão geral e o procedimento relacionado à técnica da repercussão geral da questão constitucional para o recurso extraordinário, digamos assim, substitui tudo isso, né? A gente não precisa ficar discutindo se tem recurso repetitivo, não tem recurso repetitivo. Uma vez reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, está tudo resolvido, né? Para esse fim. E me parece que algo parecido, parece que algo parecido, uma redundância redundante, né? Me parece que algo similar, ficou melhor assim, deverá acontecer uma vez aprovada a disciplina infraconstitucional
da relevância da questão federal para o recurso especial. Me parece que algo vai suceder assim. E o que hoje nós conhecemos, e é algo que vem sendo aplicado, a gente pode até criticar, mas convenhamos, com muito sucesso pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a técnica dos recursos especiais repetitivos, do recurso especial repetitivo, né? Me parece que isso também vai perder um pouco de sentido, né? Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça vai compreender que determinado tema ostenta relevância, determinado assunto de direito federal infraconstitucional ostenta relevância, e não importa se é uma questão repetitiva ou não é repetitiva, né? Então, a técnica dos recursos repetitivos vai perder um pouco de sentido. Claro que a gente vai ter que observar como é que isso vai ser implantado, vai ser implementado, qual vai ser a prática jurisprudencial em torno disso. Mas eu tenho a impressão de que os recursos especiais repetitivos, com o passar do tempo, aí, com o passar dos anos, eles vão um pouco perder o seu sentido. Voltar ali ao anteprojeto, que eu já estou falando há muito tempo, e eu não queria, como disse a vocês, fazer uma análise muito aprofundada de tudo. Essa parte agora vai ser um pouco mais rápida. Por que mais rápida? Porque vocês vão perceber que daqui em diante, não é? O projeto ele tenta compatibilizar, a proposta tenta compatibilizar, porque não é projeto ainda, né? Por isso que eu estou tomando cuidado de falar em proposta ou anteprojeto, se preferirem, né? Mas não é projeto de lei ainda, né? Agora, nesta parte aqui, a proposta fala da compatibilização com o rito da relevância. Então, os dispositivos legais do Código de Processo Civil que vão tendo sua redação alterada, sobretudo na parte ali em que, em algum momento, o Código fala de repercussão geral da questão constitucional ou fala de recurso especial repetitivo e tal. Daí, ali, o legislador, né, se aprovada essa proposta enviada pelos juristas lá do STJ, ele vai, entre aspas, adaptar o Código de Processo Civil para fazer referência também à relevância da questão federal. Aqui um ponto interessante que não é bem isso, né? Propõe-se aqui o acréscimo de um inciso ali no artigo 927, que trata daquilo que muita gente chama de precedentes qualificados. Eu prefiro não usar esse nome em relação ao artigo 927, porque nem tudo para mim ali é precedente, né? Mas são produtos jurisdicionais, né, que tem ali a sua repercussão, vamos chamar assim, tem uma série de consectários, de consequências, mas nem tudo ali. São fenômenos que são muito díspares entre si. Mas o fato é que se adiciona aqui um inciso terceiro A, para se dizer que o acórdão proferido em julgamento de recurso especial submetido ao regime da relevância, né, se enquadra entre aqueles pronunciamentos que haverão de ser observados. Há muita controvérsia sobre o que deverão observar, o que está ali no caput do artigo 927. Se aquilo ali significa algo correspondente ao que seria precedente vinculante ou um precedente persuasivo. Mas não vamos entrar nessa questão aqui porque iria longe, né? E os outros dispositivos também vão sendo alterados, ao 932, que fala da competência do relator para proferir decisões monocráticas, né? Dentre outros incisos dispositivos que eu não vou analisar aqui, né? Com demora, né? Porque são, como mencionei a vocês aqui, disposições que fazem adaptações, né? Então, por exemplo, o 998, que fala da desistência do recurso, né? Então, uma vez havendo a desistência do recurso após a sua afetação, porque é reconhecida a relevância da questão federal, né? Eu posso até desistir do recurso, mas isso não vai impedir a análise da questão, né? Isso aqui é um ponto interessante, né? Até um tempo atrás, eu e a Janaína, a gente fez uma legal opinion sobre um caso que tramitou no Supremo Tribunal Federal em que houve falecimento da parte, né? A parte recorrente morreu no curso do processo, mas isso não impediu que o Supremo Tribunal Federal examinasse a questão. Então, na verdade, percebam que não é apenas a desistência, esse que vai um pouco além, né? A Janaína, que eu mencionei, a Janaína de Castro Marque Medina, que é minha esposa, e ela também é estudiosa de vários temas relacionados a direitos fundamentais. Então, o artigo 1030, que fala da competência da presidência do tribunal local, da presidência, vice-presidência, enfim, aquele que tem competência para realizar aquele primeiro juízo de admissibilidade, ou no caso do inciso primeiro, aquele juízo de conformidade, como algumas pessoas, alguns juristas gostam de falar, o inciso quinto fala da admissibilidade, também adaptando aquele dispositivo para essa nova circunstância, né? O artigo 1039 fala da inadmissibilidade automática, entre aspas, né? No caso de ausência de reconhecimento da relevância da questão federal, significa, esse aqui é um ponto interessante, porque daí
esse dispositivo acaba vinculando, né? Porque todos os demais recursos especiais que versarem sobre esse tema dali por diante não vão ser admissíveis. E essa questão aqui, pessoal, tem a ver com algo que eu já escrevi a respeito, né, nos meus livros e também na minha coluna, né, a coluna Processo Novo, que está ali naquele site jurídico, que é muito bom, aliás, também, né, consultor jurídico, a Conjur, ou Conjur, se preferirem, né, vocês podem pesquisar lá, eu chamo isso de estadualização da questão federal infraconstitucional. Por que estadualização? Porque a partir do momento que não couberem mais recursos especiais em que se discuta a questão federal sobre esse assunto, por exemplo, eu já vi ministros falando que questões de direito de vizinhança, questões de direito condominial, questões relativas ao fornecimento de água, não é? E outros assuntos que hoje são assuntos disciplinados em lei federal, mas para muita gente esses temas não seriam temas juridicamente relevantes para fim de análise pelo STJ. Então, se, por exemplo, subir um recurso especial lá para o STJ e o STJ disser assim, questão relacionada a direito de vizinhança, ou como eu já ouvi pessoas falando, questão relacionada ao valor da indenização por danos morais. É uma questão que não tem relevância, uma questão de direito federal infraconstitucional que não tem relevância. Significa que não vai subir mais recurso especial sobre isso. Então, em última análise, esses assuntos serão resolvidos apenas pelos tribunais locais. E isso vai gerar um fenômeno que eu chamo, né, a primeira vez que eu escrevi sobre isso, faz mais de 10 anos, também naquela coluna, né, Processo Novo na Conjur, usando essa expressão, estadualização da questão federal. Né? Por quê? Porque o texto que fala sobre os assuntos aqui, o texto legal que trata dos assuntos de direito federal vai ser o mesmo, o Código Civil vai ser o mesmo, que trata lá das regras de direito de vizinhança, a legislação sobre condomínio, lei federal, vai ser a mesma no Brasil inteiro. Só que a partir do momento que eu disser que não cabe recurso especial, cada um dos tribunais dos estados, exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo poderá decidir de determinado modo, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cada um vai ter a sua jurisprudência sobre o mesmo dispositivo de lei federal. Então, o texto legal é o mesmo, mas a norma não é a mesma. O que é a norma? A norma é o modo como nós interpretamos e aplicamos o mesmo dispositivo de lei federal. Então, é isso que a gente chama de estadualização. E outros dispositivos, o 1042, que fala do ARESP, né, agravo em recurso especial, né, que trata também aqui são figuras que vão sendo adaptadas aqui. Então percebam, pelo que a gente colocou até aqui, como o projeto é econômico, né? Então inclusive tem algumas disposições do Código de Processo Civil que poderiam ter sido aqui regulamentadas, mas não o foram. Eu vou citar só um exemplo aqui para vocês, a gente poderia até falar de outros, mas esse vídeo já está indo longe demais e eu não quero cansá-los aqui com a minha exposição. Eu só vou colocar um exemplo para vocês, que é o que está aqui no artigo 987 do CPC, que fala do julgamento do mérito do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. O artigo 987, parágrafo 1º, né, que trata do recurso extraordinário ou recurso especial, que é cabível conforme o caso, contra a decisão que julga o mérito do incidente, ele vai estabelecer o seguinte, olha, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Pois bem, pessoal, essa proposta não fala disso aqui. Né? Não está escrito ali, presumindo-se a relevância da questão de direito federal infraconstitucional eventualmente discutida no recurso especial interposto contra o julgamento do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, o que é isso? Foi intencional, não foi intencional? A gente vai fazer uma interpretação analógica do parágrafo 1º do artigo 987, né? Se a proposta, né, eventualmente vira lei nesses termos, ou não, né? O julgamento do IRDR, a decisão de mérito do IRDR, se versar sobre direito federal, não vai importar automaticamente, né, na admissibilidade do recurso especial. Interessante. Em um outro ponto, e agora sim finalizando essa etapa da minha exposição, eu senti falta, se bem que aqui também é um assunto polêmico, né? Eu tenho certeza que houve polêmica entre os ministros lá no Superior Tribunal de Justiça, senti falta de uma disciplina ou de uma revisão do artigo 988 do CPC, né, que trata da reclamação, porque como vocês sabem, o STJ, a despeito do que dispõe o artigo 987, parágrafo 5º, né, do Código de Processo Civil, que é inadmissível a reclamação, né, e, a contrário senso, ele diz assim, né, que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acordo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, aqui a gente já poderia dizer
deveria ser previsto algo parecido para a decisão de não observância, né, de acordo em recurso proferido em recurso especial com relevância da questão federal, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, com base nisso daqui, a doutrina majoritária, eu me incluo nesse rol, né, a gente defende o seguinte, e me parece que essa orientação é a prevalecente na doutrina, que, a contrário senso, à luz do inciso 2º do parágrafo 5º, só não vai caber reclamação enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias no julgamento no caso de desrespeito a um acórdão proferido aqui nessas situações. Mas como também vocês sabem, o Superior Tribunal de Justiça, não é, firmou o entendimento de que não cabe reclamação, né, de que esse tipo de questão, saber se o precedente foi bem ou mal aplicado, isso vai ser resolvido na instância local. Então a parte tem que entrar com agravo, a depender da decisão da presidência, a parte vai ter que entrar com agravo interno, né? E isso vai ser resolvido pelo órgão de cúpula, ou pelo menos o órgão indicado ali no regimento interno do tribunal. Saber se é compatível ou não é compatível, se há compatibilidade ou não, né? Entre a decisão proferida pelo tribunal local e o entendimento firmado ali, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, né? Porque o Supremo Tribunal Federal tem admitido reclamação quando não observada a tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, essa proposta que estamos aqui examinando, formulada pelo Superior Tribunal de Justiça, não falou nada sobre o 988. Então, é algo que ainda, me parece, está em aberto, né? Bom, uma indicação importante de direito intertemporal, que me parece acertada, é de que a exigência daquele tópico fundamentado, né, em que se indique a relevância da questão federal infraconstitucional, só será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data da entrada em vigor dessa lei. Correto isso daqui? Né? Porque o direito de recorrer surge com a publicação do acórdão e só então eu vou poder exigir esse requisito das partes recorrentes, né? Um outro ponto interessante, o artigo 5º, né, estabelece que, uma vez reconhecida ou recusada pelo STJ a relevância, né, da questão federal de direito infraconstitucional, todos os efeitos processuais e materiais do julgamento incidirão em processos em andamento. Isso aqui é uma questão interessante, porque mesmo recursos especiais que já estejam tramitando no Superior Tribunal de Justiça, né, eles vão acabar sofrendo os efeitos de uma eventual decisão dizendo que, esse tema aqui não tem relevância, né? Então, aquele recurso especial que já está lá no STJ, eventualmente aguardando já julgamento do mérito, né, do recurso especial, aquele recurso especial também não vai ser admitido por essa razão, por ausência da relevância. Há controvérsia, porque algumas pessoas dizem, alguns juristas, não é, dizem que isso daqui violaria, não é, seria uma aplicação retroativa da lei e não daqui por diante. No entanto, a gente já sabe que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestava nesse sentido lá atrás, né, uma orientação já antiga do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que muito dificilmente isso daqui vai ser alterado, viu, pessoal? E, por fim, o artigo 6º, né, que fala que o STJ vai disciplinar em seu regimento interno, ele vai estabelecer as normas necessárias à execução desta lei. Ponto importante aqui, eu citei lá atrás o artigo 96, inciso 1º, a linha A, que estabelece que, né, é competência dos tribunais disciplinarem seu regimento interno, é competência dos tribunais disciplinarem seu regimento interno, a competência dos seus órgãos e o funcionamento dos seus órgãos. Mas nós sabemos, isso vale para o Supremo e para o próprio STJ, que o regimento interno, às vezes, avança um pouco mais, às vezes disciplina um pouco mais. Então, percebam que o artigo 6º, quando ele diz que caberá ao STJ, em seu regimento interno, estabelecer as normas necessárias à execução desta lei, eu tenho a impressão de que esse dispositivo aqui se aproxima de um outro dispositivo que surgiu lá atrás, muito tempo atrás, né, em termos, faz poucos anos, mas em termos de como as coisas passam, ocorrem, tudo muda muito rápido, né? É bastante tempo. Quando surgiu a lei, a primeira lei, lá atrás, que disciplinou o requisito da repercussão geral da questão constitucional, havia algo parecido com isso aqui, ó. Caberá ao STJ, em seu regimento interno, estabelecer as normas necessárias à execução desta lei. Não era algo bem parecido com isso.
E aí, com base nesse dispositivo, no artigo correspondente a esse, o Supremo Tribunal Federal colocou um monte de coisa em seu regimento interno. Então, por isso que eu suspeito, tá bom? Isso não me surpreenderei se, por conta do artigo 6º da proposta, se isso vir a lei, se isso vier a ser aprovado, né, após a tramitação do Congresso Nacional, eu não vou ficar surpreso se o regimento interno do STJ prevê muito mais coisa do que a gente está esperando, além de saber se isso vai ser julgado pela turma, suponho que não, que vai ser julgado pela sessão, pela Corte Especial, quem é que vai julgar? Ou seja, vai ter algo mais, muita coisa, talvez muita coisa além de só algo relacionado à competência e funcionamento dos seus órgãos, tá bom? Pessoal, falei demais aqui, né? Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aqui para vocês. Não é o primeiro vídeo que eu vou gravar a respeito disso, eu estou acompanhando com muita atenção, que eu escrevo a respeito desse assunto há anos, né? Minha dissertação de mestrado, né, sobre essa matéria. Assim que saiu a emenda constitucional, né, eu atualizei o Código de Processo Civil comentado, atualizei o curso de Direito Processual Civil, atualizei a Constituição Federal comentada, então aqueles, né, que assim o desejarem já podem acessar essas atualizações ali no site da editora Revista dos Tribunais. Eu vou colocar aqui também no comentário um vídeo em que eu explico como é que você pode acessar essa atualização, tá bom? Aqueles que têm esses livros. E vocês podem enviar aí suas questões, suas dúvidas, seus comentários, até com crítica àquilo que eu acabei de comentar, que eu acabei de dizer aqui nessa breve, mas de certo ponto até longa, né, de certo ponto de vista até longa a exposição que eu fiz aqui para vocês, porque eu quero falar sobre essa matéria sempre que houver uma modificação, uma novidade na tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu aguardo o comentário de vocês aí, né, a este vídeo. Um abraço grande, tudo de bom para vocês. Até a próxima.